a todos para fazermos uma leitura no segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, versículos de número 2 ao versículo 5. Estamos no culto missionário e sempre que passo por esse texto eu vejo o trabalho de uma missionária. É bem verdade que nesta noite devemos aprender a ser um missionário nas horas difíceis, aproveitando a oportunidade que o Senhor nos dá em todos os lugares, em todo o tempo. A Bíblia diz pregar em tempo, fora de tempo, até sobre os telhados. Alguém não quer ouvir, mas fale de Jesus para esta pessoa. Na minha tradução diz, capítulo 5, versículo 2 do segundo livro dos Reis: saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse esta à sua senhora: oxalá que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Naamã foi ao seu senhor e lhe disse o que a menina da terra de Israel havia falado. Respondeu o rei da Síria: vai ainda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Assim Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos. Amém? Como eu estava dizendo, nesse texto encontramos uma pequena missionária. O texto relata a epígrafe sobre um homem grande diante dos seus senhores. Se observarmos com calma, o texto relata 5 qualidades que esse homem tinha, mas infelizmente um único defeito, uma única falha que havia no seu corpo, desabonava todas as 5 qualidades que ele tinha. O texto diz que ele era um homem grande diante do seu Senhor, que até foi usado por Deus para dar liberdade ao povo da Síria. Porém, era leproso. Porém, nos dias de hoje, não é diferente a quantidade de leprosos que existe ao nosso redor. E eu e você, nós temos o poder em nossas mãos, no nosso coração, de mostrar para eles a cura. Temos o poder de mostrar para ele a solução do problema que naquele tempo era a lepra, mas hoje é o pecado. A lepra naquele tempo, ela não era apresentada ao médico como nos dias de hoje. Hoje a lepra tem um nome bonito, hanseníase, um nome mais científico. Mas naquele tempo a Bíblia diz que qualquer um que tivesse erupções no corpo, ele devia se apresentar ao sacerdote. E o sacerdote o examinaria, e conforme o laudo do sacerdote, essa pessoa seria ou não absolvida da distância dos seus amigos, da sua família, e por que não dizer do próprio Deus. Nos dias de hoje não é diferente, porque antigamente nós éramos chamados de fanáticos, de loucos, éramos chamados de bode, mas chegou-se um tempo, que é esse tempo, em que está próximo à vida de Jesus, que aquelas mesmas pessoas que nos apedrejavam, aquelas mesmas pessoas que nos desprezavam, começar dentro de casa, porque a luta, quando se aceita Jesus, começa dentro de casa. Quando se aceita Jesus, começa a ser desprezado dentro de casa, pelos nossos familiares, por aqueles que estão mais chegados. Mas nesse tempo atual, em que outrora nos desprezavam, nos deixavam de fora, éramos envergonhados,
Hoje essas mesmas pessoas procuram a mim, procuram a você com os seus problemas, com os seus medos, com suas lutas, com as suas dificuldades e dizem: irmão, ore por mim. Irmão, me apresente nas suas orações. E naquele tempo não era diferente. O texto enfático mostra aquele homem, um homem poderoso diante do seu Senhor. Era leproso. O que o afastava da sociedade, entre aspas, que o afastava do meio dos amigos por conta da lei. Porque a Bíblia diz que todo aquele que naquele tempo tivesse lepra era considerado uma pessoa imunda. Vivia afastado dos seus amigos, vivia afastado dos seus parentes. E não é diferente, o pecado ele afasta você das pessoas, afasta você principalmente de Deus. O pecado em si, ele coloca um muro de divisão, ele coloca um abismo intransponível. Mas nessa noite, você está sendo apresentado a ponte que liga você a Deus. A ponte, somente ela, que tem o poder de fazer você atravessar esse abismo intransponível e levar você à restauração, à restituição da vida diante de Deus. Falamos hoje na escola bíblica sobre o pecado, sobre errar o alvo, sobre ferir a santidade de Deus, sobre a prevaricação do pecado, sobre tanta coisa que afasta o homem de Deus. E aí foi colocado as áreas onde o pecado ele se infiltra nas nossas vidas, na nossa vida social. Está aí as leis. Daqui a alguns dias veremos realmente quem é e quem não é. Quem é que tem coragem de falar sobre o pecado? Quem é que vai ter coragem de dizer que a prostituição é uma afronta contra Deus? O homossexualismo é uma afronta contra a santidade de Deus. Daqui a uns dias, e não está longe, poderemos ver e saber quem verdadeiramente é missionário, quem verdadeiramente tem temor de Deus, é sal e é luz da terra. Há pouco tempo, devido a uma publicação, eu perdi uma rede social. Alguém foi lá, maliciosamente hackeou, e eu tentei recuperar e havia lá um outro e-mail que não era meu. Quem trabalha com computação sabe, em linguagem de máquina, que eu não sei nem traduzir aquele negócio. E eu perdi a conta. A primeira conta minha principal não existe mais por causa de uma publicação. E na publicação foi uma coisa simples. Não distratei ninguém, eu apenas disse o seguinte, explicando: na Bíblia não existe pastora e levita não é cantor. Só foi isso. Aí choveu o cacete. Choveu aqueles que não conhecem a Bíblia. E eu quero reforçar aqui o convite, a intimação para você, irmão, participar da escola bíblica. Não é que você vai aprender a ler a Bíblia. Existe por aí nosso meio alguns irmãos que quando vai ler a Bíblia, vai convidar os irmãos para ler o texto, diz: vamos fazer uma leitura no capítulo tal, versículo tal. E quando alguém não acha, ele diz escola bíblica. Escola bíblica não ensina você onde está o capítulo e os versículos da Bíblia. A escola bíblica ensina você sobre a teologia que existe dentro da Bíblia. Para você saber onde está capítulo e versículo, você tem que manusear a Bíblia, você tem que ler a Bíblia, para no dia que alguém chegar ou lhe der a oportunidade, você saber onde está escrito. E nós precisamos, irmãos, aprender. Precisamos nos revestir primeiro do Espírito de Deus, que é Ele que nos dá essa ousadia de estarmos nas ruas, estarmos nos valados pregando e falando que só o Senhor Jesus, Ele é Senhor e tem poder de restaurar a vida do pecador. É somente Jesus. Não é o diploma,
não é um conhecimento político, não é o poder aquisitivo, dinheiro, não. Isso tudo vem a reboque, isso são bênçãos de Deus. Mas eu e você, como cristão, precisamos nos preparar, precisamos continuar sendo luz, precisamos não nos acovardar, porque o tempo está próximo. Daqui a uns dias será proibido falar de Jesus na rua. Já estão elaborando leis que nos proíbe de fazer concentração, de perturbar a paz. Mas quando acontece algum evento das coisas abomináveis aos olhos de Deus, aí pode. Aí está tudo certo. Aí está tudo perfeito. O texto que lemos fala de uma menina que o texto começa dizendo que ela foi levada escrava. Ela foi presa, foi levada cativa àquele lugar, àquela cidade. Mas você sabe o que acontece? Ela não ficou calada. Ela podia ficar calada, ficar quieta, porque ela era uma escrava, era uma prisioneira em terra estranha. Mas o coração dela estava voltado para o Deus de Israel. O coração dela estava voltado para o verdadeiro Deus, o Deus criador de todas as coisas. E o que eu acho lindo no texto é que quando começa a falar sobre Naamã, no versículo 2 do qual lemos, diz que quando as tropas levaram, e quando ela estava no versículo 3, ela disse à sua senhora, presta atenção, Oxalá, ou quem me dera, que o meu senhor, era o senhor dela, ela era escrava de Naamã, ela estava a serviço da esposa de Naamã, sobrecarregada de tarefas, mas ela disse, a quem me dera, que o meu senhor, ele estivesse diante do homem de Deus que está em Israel. Ele o restauraria da sua lepra. Ou seja, ele ia mostrar qual era o caminho que ele deveria trilhar para agora ser livre da sua lepra, do seu pecado. Ele agora, a Bíblia diz, ele vai em busca, ele se interessa. E por que Naamã se interessou? Porque tinha alguém que pregasse, tinha alguém que tinha coragem de falar. E é aí onde eu e você entramos. Não podemos perder a oportunidade de falar de Jesus. Nessa viagem eu quero te convidar lá para o capítulo 16 do livro da igreja, onde Paulo e Silas, próximo da meia-noite, amarrados, espancados, feridos, machucados, estavam reclamando, estavam amaldiçoando alguém? Não. A Bíblia diz que eles estavam louvando e orando, orando e louvando. E o que acontece? Alguém que estava também no meio ouvia. O texto diz, e os presos ouviam. Os presos, irmãos, precisam nos ouvir. Os escravos de Satanás, eles precisam ouvir a tua voz. Não importa o que você seja, não importa se você pertence ao ministério, ou você é o último irmão que gosta de ficar lá no canto do banco, ele conta com você. A chamada, ela é universal para a salvação. Todos quanto receberem serão filhos de Deus. Mas esse percurso, este andar, eu e você precisamos fazer a nossa parte. O que foi que você recebeu de Deus? Eu não sou saudosista, mas eu sei que eu estou falando nessa noite, aqui dentro e fora deste templo, porque estamos transmitindo. E eu sei que nesse momento existem pessoas escravas que não conseguem se libertar, até tentam,
mas a religiosidade não deixa, pelo engano da idolatria. As drogas, o álcool, os vícios profanos do templo do Espírito Santo não deixam as pessoas olhar para cima e enxergar a grandeza de Deus. Mas nesta noite estamos aqui, como aquela menina, mostrando para você que tem uma saída, mostrando para você que tem solução. A tua família está destroçada. Nessa noite eu quero te apresentar um que tem poder nos céus e na terra para restaurar e transformar a tua família, a tua vida. Paulo e Silas estavam orando e louvando. Havia alguém ouvindo os presos estavam ouvindo. O carcereiro também estava ouvindo. E o texto diz que próximo da meia-noite veio um grande terremoto, abalou a estrutura do presídio, arrebentou com as portas, e se você prestar atenção você vai ver, e todos foram libertos. Quando você procurar realmente fazer aquilo que Deus colocou em suas mãos, os cárceres vão estremecer, as portas vão ser arrebentadas, as correntes vão cair, e o nome de Deus vai começar a ser glorificado na sua vida e na vida daqueles que te ouvem. Vidas serão libertas, andai ao céu e me canto. Vidas serão salvas, vidas serão curadas, andai ao céu. E você verá um avivamento. Você não precisa de avivamento tão, como dizem por aí, um movimento. Por causa de movimento, um homem estava há 38 anos esperando um milagre. Quando Jesus chegou, trouxe um avivamento. E esse avivamento não está distante. É eu e você que somos preguiçosos, que não queremos pedir misericórdia a Deus pelo nosso fracasso espiritual. Estamos em falha com Ele, vidas estão morrendo e a culpa é nossa. A Bíblia diz que o templo do Espírito Santo não pode ser profanado. E vidas estão profanando, estão sendo entregues às infames paixões, estão sendo escravizadas pela prostituição. Nunca se ouve um tempo tão profano como esse. A droga está imperando. E eu e você não podemos ficar de braços cruzados. Não possamos ficar olhando. Mas precisamos tomar uma posição diante de Deus. Quando o cárcere foi aberto, o carcereiro temeu por sua vida. Porque o governo romano requeria. Era um governo cruel. Era um governo perseguidor. O carcereiro tentou matar-se. E o texto diz que os discípulos que estavam ali, eles não façam mal, estamos todos aqui, não saiu ninguém, não fugiu ninguém, não precisa você fugir, ninguém vai fugir, apenas se mantenha na presença de Deus, apenas tenha a humildade de dizer: Senhor, em que eu posso ser útil na tua casa, em que eu posso ser útil na tua obra. Aí ele se levanta, aí ele lhe mostra, aí ele te preenche com o Espírito Santo, aí você tem autoridade de sair nos bairros, nas ruas e nos valados e trazer aqui os cegos, os coxos, os mancos, os paralíticos, aquele que a sociedade não dá nada. Não é tempo de brincar. Aproveite cada oportunidade que você tem. Eu estava agora há pouco conversando aqui com o Diácono Góes. Eu tenho uma hashtag em todas as minhas postagens: vem para a rua falar de Jesus. Não perca a oportunidade. Cada brecha, cada conversa é uma oportunidade para você falar de Jesus. O mundo está em crise. Eu e você estamos em Cristo.
Nós estamos com o dono, com o Senhor, com aquele que tem poder de transformar vidas. Hoje é um culto missionário. Cadê as vidas que não conhecem a Jesus? Cadê o seu vizinho? Cadê seu companheiro de escola? Cadê o seu parente? Nosso pastor perguntou: quem nessa noite nos visita? Cadê o seu vizinho aqui? Nessa noite, como é que se pode pregar evangelismo para crente, a menos que os crentes precisem ser evangelizados? Aí nessa vez o pastor diz: aí vamos pregar doutrina. E doutrina não é pancada, doutrina é ensino. E precisamos aprender da Bíblia. Precisamos aprender de Jesus. Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Aquela menina poderia ser obsoleta. Poderia ficar calada e dizer: não, esse perseguidor, esse se arrebente. Eu estou aqui escravo, ele se arrebenta, ele morra com a lepra dele. Ela disse: ah, se meu Senhor conhecesse, se o meu Senhor soubesse o caminho, ele seria sarado da sua lepra. É bem verdade que ele já tinha projetos. Ele disse: não, vai acontecer assim. Eu vou chegar lá, e ele vai descer, vai levantar as mãos, vai dizer umas palavras, e eu vou ser curado. Não é assim. Deus não trabalha do nosso jeito. Deus trabalha do jeito dele. Foi preciso ele descer. Foi preciso ele ir para o Rio Jordão, tomar um banho 7 vezes, e ele ainda relutou. Meu querido, você que me ouve nessa noite, dentro e fora do templo, as propostas de Deus para mim e você são sempre as melhores. Se Ele mandar você descer, desça. Se Ele mandar você se lavar no Jordão, vá. O milagre não estava no rio, o milagre estava na obediência. Ele contesta, é claro, porque nós contestamos a ordem de Deus. Mas lá, abano e farpar não é melhor? Água mineral, e vou tomar banho num lugar desse? Meu filho, em nome de Jesus, obedeça. Se ele mandou, ele se responsabiliza. Está lembrado do cego? Jesus faz o lodo, unta os olhos e diz: vai lá no tanque de Siloé. Onde é que estava o milagre, irmãos? Estava no tanque? Não, estava na ordem de Jesus. O texto diz que ele foi, lavou e voltou vendo. Aí alguém diz: esse homem que lhe mandou fazer isso é pecador. E ele diz: se ele é pecador, eu não sei. Eu só sei que antes eu era cego e hoje eu vejo. Ontem você era cego, você via uma imagem diante de você. Hoje você vê o Senhor e Salvador Jesus. Ontem você era enganado por ídolos mudos, que não falam, que não afaga, que não visita você nas lutas. Mas hoje você serve a um Senhor todo-poderoso, que tem poder para transformar. Aí fechando aqui, eu quero te perguntar, os de casa não, que já são crentes, mas se quiser aceitar Jesus de novo, pode vir, a gente ora. Mas você que nos assiste, onde tem alguém que necessita de uma restauração, não é mudar de igreja, tem igreja de tudo que é gosto aí, mas o templo ele não vai resolver teu problema. Eu estou te apresentando a fonte de água viva, a água que você vai mergulhar e vai voltar limpo, a água que você está cego e vai abrir teus olhos.
Eu estou te mostrando a ponte que faz você atravessar o abismo que separa você de Deus. Então coloca aí no chat: eu aceito Jesus. Você que está afastado, que um dia provou desse banho, provou dessa água e se afastou, eu estou te convidando para você voltar. O teu lugar está lá aberto, esperando você voltar. Os dons e talentos estão te esperando, mas você precisa fazer uma decisão. Jesus, ele não entra pelas janelas, ele pede permissão para entrar na sua vida. Então, nessa noite, querido, já agradecendo a Deus, meu pastor e meus líderes aqui que me confiaram essa tribuna, eu quero que você, nessa noite, faça uma meditação. Olhe a sua situação e olhe a situação que Jesus vai te colocar a partir do momento que você o aceitar. Então coloca aí no chat: eu aceito. Estaremos orando por você e por certo você vai ser mais uma testemunha dos milagres de Deus na sua vida. Amém? Que Deus abençoe grandemente. Eu já agradeço a oportunidade em nome de Jesus.